Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Contabilidade Facilitada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para receber todos os vídeos em primeira mão. E se você está aqui hoje é porque você está querendo entender melhor quais são as reduções tributárias para clínicas médicas. E você está no lugar certo, então fica aqui comigo que eu já vou explicar tudo sobre o assunto. Afinal, quais são essas reduções tão faladas aí para clínicas médicas? Quando é possível aproveitar essa redução tributária? Eu vou explicar para você de forma bem detalhada na aula de hoje. Vou compartilhar esse material aqui, começando a falar sobre para quem é aplicável, tá? Primeiro, nós estamos falando de clínicas médicas, tá? Pessoas jurídicas, ok? Então, os aspectos societários para que haja aplicação dessa redução no IRPJ e na CSLL tem que atender uma série de requisitos. O primeiro deles são aspectos societários. A empresa deve ser sociedade empresária, tá? Não só no papel, não só no contrato social. Então, eu vou trazer aqui o primeiro ponto, que é a diferença entre sociedade simples e sociedade empresária. A sociedade simples é a reunião de vários médicos que compartilham o mesmo espaço, pode ser uma clínica, tá? Mas que atuam individualmente. Ou seja, vamos imaginar uma clínica, pode ser uma clínica odontológica, mas que lá dentro todos os profissionais, todos os dentistas sejam independentes. Cada um tem a sua sala, cada um tem as suas despesas, cada um tem as suas receitas. Eles podem sim compartilhar do mesmo ambiente, mas se eles não consideram aquilo como uma empresa única, tá? Cada um continua, né, trabalhando de forma individual. Isso é uma sociedade simples. O caráter personalíssimo do dentista é preponderante. A pessoa não vai naquela clínica, né? Clínica Sorriso Feliz, por exemplo, tá? Nem sei se existe uma clínica com esse nome, mas se existir, né, peço licença aqui. A pessoa não vai na clínica Sorriso Feliz. Ela vai procurar o doutor Marcelo, o doutor João, o doutor Ricardo dentro dessa clínica, tá? Mas imaginem o seguinte: quando os profissionais, né, estão nesse mesmo ambiente, mas um daqueles médicos, né, ou no caso aqui, odontologistas, é responsável por todos os outros médicos que são funcionários da clínica, aí nós estamos falando de uma sociedade empresária, tá? Porque não importa qual médico vai estar ali naquele momento. Geralmente existe uma rotatividade de dentistas, de médicos nessas clínicas, tá? E a clínica não vai deixar de existir porque fulano ou ciclano saiu da clínica. Não, por quê? Porque os serviços são prestados pela clínica. Sempre vai haver um profissional ali. E não pelo médico especificamente, tá? Não que o médico não seja importante ali, é lógico, né? Uma clínica médica tem que ser composta por médicos, né? Não pode haver ali uma consulta por alguém que não seja médico, tá? Mas o fato é que quando você analisa uma clínica só de papel, pode estar lá como sociedade empresária, mas na prática, cada um daqueles médicos está exercendo a sua atividade individualmente. Aí, nesse caso, não pode ser aplicada a redução de IRCS. Só vai ser aplicado quando, de fato e de direito, ela seja uma sociedade empresária. E como que você enxerga que ela é uma sociedade empresária? Quando há o elemento de empresa, sai a figura do médico, do caráter personalíssimo, e entra o caráter da clínica,
da empresa, da clínica médica, tá? Então, geralmente, a estrutura é da seguinte forma: um médico lá responsável pela clínica tem vários funcionários que também são médicos. Isso é uma sociedade empresária, tá? Não confunda jamais esse conceito, porque ele é essencial para aplicar essas reduções, tá? Então, a empresa tem que ser uma sociedade empresária de fato e de direito, não só no papel, tá? Ela tem que atender às normas da Anvisa com a obtenção do licenciamento sanitário na prefeitura, tá? Então, tem que ser uma clínica apta, né, a prestar o tipo de serviço na qual ela foi constituída, para qual ela foi constituída. Então, esses são os aspectos societários, tá? Além disso, tem que atender toda essa legislação que você vai ler depois, vai fazer a sua tarefa de casa, tá? Vou deixar aqui para você, né? Congela aí, né? E consulta toda essa legislação. Tem que ser alguma dessas atividades, tá? Hospitais, auxílio diagnóstico, terapia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, patologia clínica, imagenologia, radiologia, anatomia patológica, medicina nuclear, análises e patologias clínicas, exames por métodos gráficos, procedimentos endoscópicos, radioterapia, quimioterapia, diálise e oxigenoterapia hiperbárica. Na verdade, acho que é oxigenoterapia hiperbárica, tá? As simples consultas, né? Ah, você quer consultar com um cardiologista. Ele vai lá, vai te examinar, vai dizer os exames que você tem que fazer, vai te dar as orientações. Essa simples consulta não entra na redução. Agora, os exames que você vier fazer nessa clínica, né? Se for uma clínica que tiver os equipamentos ali para fazer exame, um exame de esteira, um exame de ultrassonografia, né? Um exame de qual que é aquele exame inicial que fazem quando você chega na clínica também, é o eletrocardiograma, exames, né, onde você consegue fazer ali naquela clínica, tá? Esses exames, né, cobrados, podem ter o IRSS reduzidos, tá? Então, primeiro, tem que observar o tipo de sociedade. Segundo, se está em uma dessas atividades, tá? Para depois, né, poder aplicar as reduções, tá? Isso é o que está na legislação, ok? E aí a Receita Federal traz algumas outras regras, né? Primeiro, serviços elencados na lei, isso de fato, tá? Sociedade empresária de fato e de direito, Anvisa, né, que é o alvará sanitário, clínica própria, não pode usar estabelecimento de terceiros, ou seja, aqui já é um impedimento extralegal. Empresas recorrem no judiciário para tirar essa regra aqui restritiva da Receita Federal. Por quê? Porque a atividade ela pode estar incentivada, ela pode ser exercida por uma sociedade empresária, mas não dentro da própria clínica. Pode ser exercido num hospital ou em outra clínica, tá? Então, tem que analisar caso a caso para ver se entra nessa situação. A Receita Federal também impede, né, a redução do IRPJ da CCLL para serviços de home care, tá? Aqui eu trago algumas soluções de consulta da Receita Federal, tá? Onde ela explica o seu posicionamento, ok? É válido você ler todas elas aqui também, tá? E aí nós temos uma jurisprudência vigente do STJ que julga matérias, né, também em âmbito infraconstitucional, né? Ele é o órgão responsável por esses entendimentos, tá? Quando está abaixo da Constituição Federal, ou seja, aqui está analisando uma lei ordinária que traz este benefício de redução do IR da CS, né? E entende ali como esse benefício
pode ser aplicado, tá? E, inclusive, vai contra alguns impedimentos da Receita Federal. Então, para fins do STJ, para fins judiciais, o que é mais importante, tá? A expressão de serviços hospitalares constantes lá no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 9249 de 95, deve ser interpretada de forma objetiva, ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte, devendo ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades envolvidas pelos hospitais voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividades que não se identificam com as prestadas no âmbito hospitalar, mas sim nos consultórios médicos, tá? Então, assim, traduzindo isso aqui para você, para o STJ, independe se a atividade é prestada dentro da própria clínica ou fora dela, tá? O que importa aqui é seguir as regras da legislação, que são basicamente 3, né? Ser sociedade empresária, atender às normas da Anvisa e se enquadrar em alguma daquelas atividades, que são atividades voltadas para a área da saúde, excluídas consultas médicas, tá? Que também são prestadas dentro de ambientes hospitalares, tá? Então, a gente volta nas atividades aqui e começa a entender, né? Os próprios serviços hospitalares de atendimento de urgência, de emergência, de internamento, né? De exames, tá? Então, um hospital, ele usufrui dessa redução de IRCS, que eu vou falar qual é essa redução depois, né? Fisioterapia. Também, se é uma clínica de fisioterapia, é uma atividade que também é prestada dentro de hospitais, né? Por isso que tem essa redução, bem como todas essas outras. Então, primeiro, você vai ter que analisar o tipo de empresa, tá? Então, não se aplica autônomo, não se aplica pessoa física, não se aplica a médico que tem sociedade empresária, mas é ele que executa sozinho a atividade, ele, né, não tem nenhum funcionário que seja outro médico, ele tem apenas uma secretária, né, uma auxiliar. Não, a Receita Federal entende que quando a atividade é executada de forma individual, a tributação deve ocorrer na pessoa física e não na jurídica. Então, o que a gente vê muitas vezes são planejamentos tributários abusivos, criando uma empresa só para usufruir dessa redução, o que não está correto, tá? Então, primeiro você tem que analisar se é uma sociedade empresária de fato, né? Não apenas no papel, e eu já falei qual é a característica da sociedade empresária, se tem alvará, né, da vigilância sanitária, e se está numa dessas atividades aqui que consta nessa RDC 50 da Anvisa, tá? Atribuições 1 a 4, certo? Então, leia essas legislações que você vai ver que tudo faz sentido, certo? E qual que é, então, a redução, tá? A redução aqui. IRPJ, onde a presunção seria... Aqui para lucro presumido, tá? A presunção seria de 32%, ela passa a ser de 8%, tá? E para a CSLL, a presunção, que também seria de 32%, passa a ser 12%. Então, chega a ser uma redução de até 75% do valor do IRPJ da CSLL. Lembrando que não se aplica para simples consultas, apenas para exames, tá? E procedimentos, ok? Então, esse é um resumo, né, da aplicabilidade deste benefício de redução tributária para o IRPJ e CSLL, para clínicas médicas tributadas pelo lucro presumido, ou seja, né, quem é do Simples Nacional fica lá, continua, né,
com as regras do regime. Aqui eu falei especificamente sobre clínica médica, sociedade empresária, que atenda aos critérios da legislação, e se houver alguma questão que a empresa entenda que deva levar, né, essa discussão para o judiciário, aí vai ter que entrar com as medidas cabíveis, vai ter que procurar um advogado tributarista. Mas só atendendo ali os requisitos legais da legislação, já dá para aplicar esta redução para muitas e muitas clínicas médicas. E eu espero que você aproveite essa aula para fixar o conteúdo, revisar, ler a legislação referenciada e conseguir trazer economia aí para os seus clientes médicos, ok? É isso, nos vemos na próxima aula, te vejo lá.